Meu nome é Leonor, tenho 40 anos e vivo numa pequena fazenda perto de São João da Madeira, em Portugal. Talvez você pense que aos 40 a vida já está bem definida, mas a minha tem sido uma luta constante para encontrar um equilíbrio entre o que sou e o que esperam de mim. Desde jovem, sempre tive uma conexão especial com os animais. Mas nenhum deles tocou minha alma como o Galileu, meu cavalo. Ele chegou na fazenda há 6 anos, magro e meio assustado, e desde então nos tornamos inseparáveis. Galileu não é apenas um cavalo, ele é meu companheiro silencioso, meu refúgio. Todos os dias, depois das tarefas da casa, eu corro para o estábulo. Ele me espera ansioso, e o que mais me impressiona é o quanto ele me entende. Galileu sabe exatamente quando quero montar. Muitas vezes, ele mesmo leva o selim, aquele comprido, com quase 60 centímetros, até mim, como se dissesse: vamos, Leonor, é hora de estarmos juntos. Cuidar dele é um ritual que me traz paz. Escovo seu pelo grosso e forte, que tem o calor da vida, enquanto sinto seu corpo firme e vivo sob minhas mãos. É como se, naquele momento, todos os problemas do mundo desaparecessem. Mas nem tudo na minha vida é tão simples quanto os momentos com Galileu. Meu marido, Mário, com quem divido a vida há quase 20 anos, tem se tornado uma sombra silenciosa de reprovação. Ele não entende essa ligação que tenho com o cavalo. Começou com pequenas reclamações, depois vieram as discussões. Você passa mais tempo com esse cavalo do que comigo, disse ele uma noite, a voz carregada de frustração. Eu tentei explicar, mas ele não quer ouvir. Sinto que entre nós cresce uma distância que nem palavras conseguem atravessar. No dia seguinte, enquanto escovava Galileu, senti uma mistura de tristeza e alívio. O pelo dele, grosso e quente, era um conforto que eu não encontrava em casa. Ele parecia entender tudo sem precisar de explicações. E assim sigo, dividida entre o amor silencioso do meu cavalo e o silêncio doloroso do meu casamento, sem saber qual caminho escolher. Os dias na fazenda continuavam seus ciclos implacáveis, e com eles, o peso da distância entre eu e Mário aumentava a cada amanhecer. Ainda assim, a rotina com Galileu me mantinha firme, como uma âncora em meio à tempestade silenciosa que se formava dentro de casa. Naquele fim de tarde, depois de alimentar os animais e cuidar da horta, fui para o estábulo. O céu já começava a tingir-se de tons dourados e alaranjados, e o cheiro da terra molhada pela chuva da manhã ainda flutuava no ar. Encontrei Galileu tranquilo, mastigando o feno, com os olhos brilhantes, atentos. Ele percebeu minha presença e, como sempre, veio em minha direção. Estendi a mão, e ele encostou o focinho, quente e macio, contra a minha pele. Um arrepio suave percorreu meu corpo. Era como se ele dissesse: estou aqui, Leonor. Não está sozinha. Coloquei o selim no chão, e ele, com a delicadeza que só um cavalo que confia em sua dona tem, empurrou-o gentilmente para perto de mim. O gesto simples, mas carregado de significado, me tocava profundamente. Enquanto ajeitava as rédeas e começava a escovar seu pelo grosso, senti a tranquilidade invadir minha mente e coração. Mas a paz daquele momento foi interrompida por uma voz áspera que vinha do portão do celeiro. Leonor, precisamos conversar. Era Mário. Seu olhar estava tenso, a mandíbula cerrada. Senti um nó no estômago. Eu sabia que aquelas palavras anunciavam mais um conflito. Não posso mais suportar isso, ele continuou, gesticulando em direção a Galileu, você vive para esse cavalo. E eu? Onde fico eu nessa história? Tentei manter a calma, embora meu coração estivesse apertado. Mário, eu também estou tentando. Eu só preciso desse tempo com Galileu. Ele me entende de um jeito que parece impossível para nós agora. Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva.
isso não pode continuar, Leonor. Ou você encontra um equilíbrio, ou não sei mais o que será do nosso casamento. As palavras dele soaram como uma sentença, e o silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Depois que Mário foi embora, fiquei ali, ao lado do meu cavalo, sentindo a dor que se enroscava em mim. Ele me olhava com aqueles olhos profundos e compreensivos, e eu sabia que precisava tomar uma decisão, mas o que escolher quando tudo o que eu queria era paz? Fechei os olhos e, com a escova na mão, comecei a passar lentamente pelos pelos de Galileu, sentindo a textura áspera, o calor que ele emanava. Naquele momento, era só eu e ele, o mundo lá fora podia esperar. Os dias que se seguiram foram como uma dança delicada entre o que eu sentia e o que Mário exigia. Cada amanhecer trazia a esperança de que algo mudasse, mas o silêncio entre nós só se tornava mais pesado, como uma nuvem escura pronta para desabar. Eu me levantava cedo, o coração apertado, e corria para o estábulo. Galileu me esperava sempre paciente, como se soubesse que eu precisava dele mais do que nunca. Passava horas ao seu lado, escovando seu pelo forte e quente, sentindo o pulsar da vida sob minhas mãos. Era o único momento em que eu realmente me sentia em paz. Certa manhã, enquanto ajustava as rédeas para minha cavalgada diária, ouvi o som da porta da cozinha batendo. Mário apareceu, o rosto fechado, mas seus olhos revelavam algo diferente, um misto de preocupação e cansaço. Leonor, disse ele, com a voz baixa, acho que precisamos conversar de verdade. Não só sobre o cavalo, mas sobre nós. Eu o olhei, surpresa. Não era uma conversa que eu esperava ouvir tão cedo, nem da forma como ele falava. Eu sei que tem sido difícil para os dois, continuou, mas sinto que estamos nos perdendo. Você vive um mundo com Galileu, e eu vivo outro sozinho. Senti a garganta apertar, e as lágrimas ameaçaram cair. Mário, eu não quero perder você, respondi, a voz trêmula, eu só não sei como fazer tudo funcionar sem me sentir sufocada. Galileu me dá força, entende? Ele assentiu, mas o olhar mostrava que ainda havia uma parede entre nós. Naquela tarde, decidi sair para uma cavalgada longa, para tentar clarear a mente. Galileu e eu galopamos pelas trilhas que cercavam a fazenda, sentindo o vento no rosto e a liberdade que só a natureza oferece. Por um instante, consegui esquecer as brigas, os olhares frios, o silêncio em casa. Quando voltamos, encontrei Mário esperando na varanda. Ele me recebeu com um abraço inesperado e apertado. Por alguns segundos, tudo parecia voltar ao lugar. Mas a realidade logo bateu à porta novamente, quando percebi que aquele momento de paz não apagava as feridas que cresciam entre nós. Naquela noite, enquanto dormia, ouvi passos no corredor. Era Mário, que veio até meu quarto. Leonor, sussurrou, eu quero tentar. Para nós. Meu coração acelerou, e uma esperança tímida nasceu em mim. Talvez, no meio de tanto conflito, ainda houvesse uma chance para o nosso amor. Mas o que nenhum de nós sabia era que a sombra do nosso problema estava prestes a se tornar ainda mais densa, e que aquele cavalo, que tanto nos unia e separava, teria um papel inesperado no destino que nos aguardava. As semanas passaram, e a esperança que nasceu naquela noite parecia crescer lentamente entre mim e Mário. Começamos a tentar conversar mais, a nos ouvir sem julgamentos, ainda que as feridas antigas não fossem fáceis de cicatrizar. Galileu continuava sendo meu refúgio e meu porto seguro, aquele amigo silencioso que me entendia sem palavras. Certa manhã, enquanto eu preparava a ração para os animais, notei algo estranho no comportamento de Galileu. Ele estava inquieto, olhando fixamente para a cerca que dividia o pasto com a floresta próxima. Seus olhos estavam mais vivos, atentos, quase como se pressentisse algo que eu não via. Fui até ele e, com a escova na mão, comecei a cuidar de sua juba.
Suas costas eram fortes e quentes, e eu sentia cada músculo se contraindo sob o toque, como se ele estivesse tentando me comunicar uma urgência silenciosa. Naquele instante, ouvi um barulho vindo do bosque, um farfalhar de folhas, o estalo de galhos. Galileu deu um passo à frente, orelhas erguidas, olhos fixos na direção do som. O que é, meu amigo? Sussurrei, tentando acalmá-lo. Mário apareceu ao meu lado, também atento ao que acontecia. Parece que tem algo lá dentro, comentou, franzindo a testa. Decidimos ir juntos investigar, levando lanternas e tomando cuidado para não assustar os animais da floresta. Conforme avançávamos, a tensão crescia no ar. O silêncio da mata era profundo, quase palpável. De repente, um som suave de gemido ecoou entre as árvores. Galileu relinchou, e meu coração disparou. Corremos na direção do barulho e encontramos um filhote de cervo preso em uma armadilha velha, machucado e assustado. Sem pensar duas vezes, Mário usou sua faca para cortar a corda que o prendia, enquanto eu segurava o animalzinho, falando com voz mansa para acalmá-lo. Ao voltar para a fazenda, senti que algo mudará dentro de nós. Aquela experiência compartilhada nos aproximou, mostrou que ainda podíamos agir juntos, cuidar do que importava. E Galileu, como um verdadeiro guardião, nos guiou até aquela descoberta. Mas, naquela mesma noite, quando estava no estábulo cuidando de Galileu, percebi uma coisa que me deixou inquieta. O cavalo, que sempre fora calmo e paciente, parecia inquieto, como se carregasse um segredo que eu ainda não compreendia. Ele segurava o selim com a boca, exatamente como fazia desde que nos conhecíamos, mas seus olhos refletiam uma intensidade que eu não conseguia ignorar. Senti que aquela ligação entre nós ia muito além do simples cuidado, havia algo, talvez um mistério, envolvendo Galileu, que mudaria para sempre a minha vida e a do Mário. E assim, naquela noite silenciosa, uma pergunta martelava na minha cabeça: qual era o verdadeiro segredo do meu cavalo? As noites na fazenda tinham se tornado mais silenciosas, mas dentro de mim um turbilhão de pensamentos e sentimentos não me deixava descansar. Galileu continuava próximo, como sempre, mas agora seus olhos pareciam guardar um segredo que só ele conhecia. Naquela madrugada, acordei com o som suave do relincho do cavalo. Levantei-me devagar e caminhei até o estábulo. Galileu estava parado, imóvel, olhando para o horizonte onde a lua brilhava cheia e intensa. Quando me aproximei, senti algo estranho no ar, uma energia diferente, quase mágica. O cavalo soltou um relincho longo e forte, como se quisesse me dizer algo importante. Foi então que, sem pensar, toquei sua testa com a mão, e senti um calor inesperado, uma conexão profunda que nunca tinha experimentado antes. No dia seguinte, resolvi contar a Mário o que estava sentindo. Ele escutou atento, e juntos decidimos procurar ajuda para entender aquele mistério que parecia rondar Galileu. Conversamos com Dona Isabel, uma mulher da vila conhecida por seu conhecimento sobre plantas e histórias antigas da região. Ela nos contou uma lenda que nos deixou boquiabertos. Dizem que, há muito tempo, cavalos como Galileu eram guardiões dos segredos da natureza, capazes de proteger famílias e transmitir sabedoria aos que realmente os amavam. Dona Isabel explicou que esses cavalos têm uma sensibilidade especial, que se manifesta quando percebem que a harmonia entre as pessoas está ameaçada. Foi assim que Galileu tentou nos unir, nos alertar sobre o que estava por vir. A partir dali, Mário e eu começamos a entender que nosso casamento não poderia mais ser o mesmo. O que parecia apenas um conflito banal, por causa do tempo dedicado a Galileu, era na verdade um chamado para reavaliar o que realmente importava em nossas vidas. Certa tarde, enquanto eu cuidava do cavalo, Mário chegou com um sorriso tímido. Leonor, quero tentar de novo, disse ele, não só por nós, mas por tudo o que construímos aqui. Senti uma emoção tão forte que quase chorei.
Pela primeira vez em meses, a casa parecia cheia de esperança. Mas o destino tinha mais uma surpresa reservada. Naquela noite, enquanto eu fechava a porta do estábulo, notei que o selim de Galileu estava parcialmente rasgado. Uma pequena marca, quase imperceptível, parecia uma mensagem. E ao lado, no chão, havia um envelope com uma carta antiga, escrita com uma caligrafia delicada. Com as mãos trêmulas, abri o papel. As palavras revelavam uma história antiga, uma promessa entre famílias, um segredo guardado por gerações e ligado diretamente a Galileu. Meu coração disparou. O mistério do cavalo era apenas o começo. E ali, naquela fazenda tranquila em Portugal, uma nova jornada estava prestes a começar, uma jornada de descobertas, escolhas difíceis e um amor que teria que superar tudo para sobreviver. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.